Obsessão, definição segundo Allan Kardec, né? Nós, conforme mencionamos há pouco, no mês passado tratamos a temática da mediunidade. Hoje nós vamos abordar essa temática que está profundamente ligada à questão da mediunidade, né? E aqui nós vamos buscar duas obras básicas. Quais foram as fontes, quais foram os livros que nós fomos consultar para poder trazer aqui essas informações e poder entendermos os casos práticos que nós teremos a oportunidade de acompanhar na noite de hoje. O Livro dos Médiuns, como não poderia deixar de ser, que tem um tema, tem um capítulo que fala só sobre da obsessão. E também o Livro dos Espíritos, que explica muito bem, detalhadamente, né, essa relação do mundo corporal com o mundo espiritual. Então, abrindo o Livro dos Médiuns, né, que é a obra pela qual nós vamos começar, nós encontramos no 23º capítulo esse subtema, no Livro dos Médiuns, da obsessão, e ali no ponto 237, Kardec assim esclarece que entre os escolhos, entre as dificuldades, entre as lutas, né, entre os problemas, né, que apresenta a prática do espiritismo, né, a vivência, o dia a dia nesse contato com os espíritos, Kumper se coloca na primeira linha a obsessão, né, e ele explica o que é. Isto é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, né? É a influência, né, com o objetivo de dominar, com o objetivo de controlar, com o objetivo de conduzir para um determinado objetivo, né? Então, a obsessão, que pode ser praticada por um espírito, pode ser praticada por um grupo de espíritos, em que nós habitualmente às vezes falamos, né, que trata-se de uma falange de entidades espirituais imbuídas daquele mesmo fim, né? Isso nós chamamos de obsessão, né? E Kardec prossegue esclarecendo, né, que nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Anjo de guarda, espírito benfeitor, espírito amigo, não obsedia ninguém. Obsessão, a influência, o espírito que busca dominar para influenciar uma outra criatura, é sempre realizada por espíritos inferiores, né? Espíritos que ainda não evoluíram, espíritos que ainda não compreenderam a grandeza do bem, espíritos que ainda não se encontram iluminados dentro deles próprios para poderem estender o bem. Toda criatura que faz o mal, esteja ela na terra, esteja ela no mundo espiritual, é uma criatura infeliz. Não precisa estar morto, não precisa estar desencarnado para poder exercer, por vezes, a ação de um obsessor. Basta ter a influência de dominar. E o Espiritismo esclarece que a obsessão, ela ocorre. Quando ouvimos falar em obsessão, pensa, bem, eu que estou na Terra, sofro a influência de um determinado espírito sobre mim, né? Mas existe também a obsessão que ocorre daqueles que estão na Terra em relação àqueles que partiram, né? Desencarna, morre alguém e a pessoa às vezes tinha uma relação ruim, negativa com essa pessoa, fica falando mal, fica criticando, é uma forma de obsessão. Às vezes a obsessão ocorre de encarnado para encarnado. Tem uma pessoa, não tem relação de afeto, né, com determinada pessoa, falo mal dele, fico irritado, procuro perseguir, ou o contrário, ele para comigo, não gosta de mim, procura perseguir, fala mal. Obsessão de encarnado para encarnado. Morremos os dois, vira obsessão de desencarnado para desencarnado. Pura ilusão, morreu, virou santo. Quem quiser ser santo, que se faça aqui, tá? Depois vai ser uma continuidade do que fez aqui. É a realidade que a doutrina espírita explica de uma forma muito franca e muito aberta.
Então, na definição de obsessão, que é o domínio, que um ou mais espíritos procura ascender sobre outro, né? Kardec esclarece, nunca ela é praticada senão por espíritos inferiores. Ah, mas o nosso anjo de guarda às vezes não pode nos dar um tal de luz, né? Um espírito familiar, às vezes, que está do lado de lá, vendo que a gente está tomando um mau caminho, não poderá influenciar. Isso não se trata de obsessão, tá? É a influência de um familiar querido que às vezes está vendo que o seu afeto que ficou na Terra está tendo uma condução negativa, está precisando despertar, está precisando acordar e às vezes pode atuar, mas não com o objetivo de dominar, com o objetivo de chamar a atenção. E isso os nossos espíritos familiares, os nossos amigos espirituais fazem com muita frequência. Prosseguindo, os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. É como eles fazem com a gente, tá bem? Então, o que os anjos, qual é o trabalho de anjo de guarda? Que dá a sensação que anjo de guarda, que espírito superior, né, fica ouvindo harpa, tá bem? Desfrutando das uvas adocicadas do paraíso, enquanto a gente está aqui numa aflição danada e eles não se mexem a nosso favor. Puro engano. Olha o trabalho aí dos bons espíritos. Nossos anjos de guarda, né, o que eles fazem? Aconselham, combatem a influência dos maus. Ah, então, afinal, pois, né? E se não os ouvem, retiram-se. Se a gente opta, se a gente escolhe em não ouvi-los, o que eles fazem? Respeitam-nos. Ah, mas eles deveriam ser mais insistentes com a gente, né? Porque alguns de nós, não todos, né? Uma pequena minoria, alguns de nós custam às vezes, né? Mas é assim que eles fazem. Aí eles se afastam. Eternamente, não. Até a gente despertar outra vez. Até a gente sentir saudade. Saudade de rezar. Saudade daquela influência boa deles. Saudade, sentir às vezes está agindo mal. A gente começa a sentir remorso. Começa a sentir arrependimento. Aí eles se afastam. Aí eles voltam a nos envolver outra vez. Tá? Então, Kardec prossegue falando sobre a obsessão. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Olha a atuação, o que Kardec fala aqui sobre a atuação dos espíritos inferiores, que às vezes estão cristalizados na maldade, né? Então, eles se aproximam, nem sempre eles têm sucesso das vezes em que se aproximam da gente, às vezes eles se afastam, às vezes eles nos dão uma ideia, a gente agarra aquela ideia, daqui a pouco diz assim, ih, que besteira, eu pensando nisso, meu Deus, né? Sair da faixa, eles voltam à carga. E esclarece Kardec, se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito dele. O que é identificar-se com o nosso espírito? É conhecer-nos, identificar as nossas características. Para já, eles nunca vão procurar carregar em cima de nós naquilo que a gente tem de qualidade. Geralmente, eles vão carregar em cima dos nossos defeitos. Você quer saber aonde que você é obsediado? Quero. Me diz o teu defeito. Ah, eu sou muito maledicente. Eu não consigo ficar calado. Eu tenho que falar mal. Quando me aparece uma situação, é aí que eles vão carregar em cima de você. Ah, eu sou uma pessoa muito irritada. Se eu vejo uma discussão na rua, eu quero tomar partido, eu tenho que me meter, eu tenho que saber quem é que está com a razão. É na irritação que eles vão te pegar. Ah, eu sou uma pessoa que me ofendo profundamente. Eu sou daqueles que perdoo, mas não esqueço. Então é aí que eles vão te pegar na obsessão. Vão procurar criar situações que você se melindre profundamente. Como que fizeram isso comigo? Não poderiam ter agido assim para comigo. Eu sou uma pessoa tão boa. Imagina você, percebe? Aquela coisa que a gente valoriza em excesso, né?
Imagina, fulano não me cumprimentou, né? E a gente fica com aquilo uma semana, um mês, é aí que eles nos pegam. Espírito mau, espírito inferior, estuda e nos trabalha as imperfeições. E como diz aqui, identificam-se e nos conduzem como se fosse uma verdadeira criança. Prossegue Kardec. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. O que ele quer dizer com isso? Que tem diversas características. Ela tem, nós vamos ver à frente, né? Kardec classificou de 3 tipos a obsessão, e que resulta do grau do constrangimento. O que é grau do constrangimento? É da intensidade da interferência espiritual que a criatura sofre. Pode ser uma influenciazinha leve, moderada, grave, gravíssima. É o grau do constrangimento. E a natureza dos efeitos, ou seja, qual é a intenção daquele espírito agir sobre aquela pessoa e qual o objetivo que tem. Nós vamos observar isso à frente. Kardec, já para encerrar, diz: a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Eu vou dar uma notícia que é para todos nós aqui ficarmos bem tranquilos. Todos nós somos obsediados. Bom, né? Eu achava que era só eu. Não, todos nós somos obsediados. Todos nós passamos pela faixa de maior influência, de menor influência. Às vezes a gente se dá conta. E às vezes a gente muda a faixa mental, muda o sentimento, muda as ações. Às vezes não. A gente é conduzido que nem criança. Tá? Então Kardec classificou obsessão simples, tá? É a forma mais vulgar da interferência espiritual. A fascinação é um grau mais avançado. Vocês vão dizer, mas qual é a diferença da obsessão simples para a fascinação? Conhecem aquelas pessoas que às vezes você procura chamar atenção, conversar, e o problema está sempre nos outros e nunca nela? Eu percebo, sou amigo do Sérgio e falo: Sérgio, eu noto que nós já nos conhecemos há muitos anos, né? De vez em quando você fica numa faixa tão triste. Você que às vezes é tão sorridente, você já não sorri. Você fica cabisbaixo. Você fala pouco. Você às vezes está no convívio com a gente, mas está assim murcho, está tristonho. Você não acha nem pensar. Que isso, Lutero? Eu estou meditando, é porque eu estou pensando. Tá? Aí eu observo. O outro companheiro observa. Todo mundo vê, menos o Sérgio. Esta é a característica da fascinação. O fascinado é aquele que está perturbado, que está envolvido, que está obsediado, menos ele vê. Às vezes nós convivemos com pessoas assim. Estão dentro das nossas casas, dentro dos nossos locais de trabalho. Fala assim, não, que é isso? Né? É a característica do fascinado. Na subjugação, aí o espírito toma total poder sobre a criatura. É o que nós chamávamos antigamente, Kardec dá uma explicação, sobre a possessão. O espírito, né, ele toma posse daquela criatura. Né? Muitas das vezes a pessoa poderá, às vezes até estar debaixo de uma influência tal que a pessoa já nem se dá conta. Nesse estado da subjugação, não adianta você nem falar com a pessoa, porque ela já está, como a gente diz, mais para lá do que para cá. Perceberam? Pois é. Então nós vamos ver aqui a obsessão. Nós vamos assistir agora um caso prático, tá bem? Vocês verão aqui um personagem, esse personagem chama-se o Paulo,
tá bem? E o Paulo tem um desafeto do passado. O que é um desafeto do passado? Ele tem um obsessor, mas não é um obsessorzinho, tá? Ele tem um obsessor de uma vida anterior, que tem uma finalidade, que é levar o Paulo a desencarnar. Ele quer que o Paulo venha a desencarnar, tá bem? Então ele vai influenciar o Paulo. E vocês vão assistir porque nós já foi passado aqui em reuniões anteriores, o Paulo gosta de tomar um copinho, tá bem? Assim, socialmente, tá? Nada assim comprometedor, tá bem? Então, veja, Sérgio, por favor, o som, se faz favor, de forma que o pessoal possa acompanhar. Na primeira parte, o Paulo estava em casa. O Paulo chegou em casa, né? Como todo mundo chega no final do dia, trabalhou e tudo, e ele achava que estava sozinho. Ele entrou dentro de casa, o obsessor estava esperando ele, porque sabia que era a hora que depois que ele chegava do trabalho que ele ia beber, tá? Então acompanhou, o obsessor acompanhou, e nós vamos ver aqui um trecho. Daqui a pouco eu peço para você parar, tá bem? Você controla aí para mim, Sérgio, faz favor, vamos embora. Espera aí só um bocadinho, sou Jaime. Talvez fique, não sei se essas luzes daqui... Não apaga tudo não, por favor. Isso, só essa aqui. Ok, tá ótimo, obrigado. Vamos lá ver aqui. Oi, amor, cheguei. Ele chegou. Vamos beber. Eles estão tão colados que um bebe e o outro aspira. Eu tô meio cansado hoje. A esposa se despede dele. Sozinho. O obsessor está do lado. Pode parar, Sérgio, obrigado. Perceberam a cena? Ele chegou em casa, o obsessor estava no sofá. Ele chegou, o obsessor estava no sofá, estava esperando ele, que era a hora que ele chegava do trabalho. Provavelmente ele não podia beber no trabalho, ou então sabia que era mais fácil. Eles conhecem os nossos hábitos, todos, tá? E volta um bocadinho, por favor. A ligação é tão grande que nessa altura a esposa vai até a cozinha atrás dele procurar chamar a atenção, né? E apesar dela insistir, ele reluta, né? Vocês viram ali, ele bebeu, né? Acho que pelo filme vocês conseguiram ver, é um encarnado e um desencarnado, tá bem? Vamos passar de novo, Sérgio, volta aí um bocadinho atrás, só por favor. Aí, ele está bebendo, o obsessor está aspirando as vibrações. Cansado hoje. Sozinho? Sozinho. Pode parar, viu? Tô meio cansado hoje, vou ficar em casa. Sozinho, amor? Tô sozinho. E o obsessor do lado, curtindo as vibrações dele, tá? A partir de agora, a segunda parte do filme, ele vai sair de casa, tá bem? E nós vamos acompanhar aqui. Ele vai para um ambiente de um bar, tá bom? Vamos lá, faz favor. Chegou o Paulo. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá em meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, já tem alguns de nós lá e... eu acho... Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, você não faz besteira dessa vez.
Tá aí o bar. Encarnados e desencarnados. Alguns ajudam até a segurar o copo. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. Impressionante, o cara não sabe. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Fica aí, irmão. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. A mulher tá ligando. A mulher tá atrás dele. Sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Chovendo, galera. E aí, quem tá vendo? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Ah, eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo que eu não aproveito mesmo. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos. Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, isso aí, eu conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Pode parar. Obrigado. O que nós assistimos aí? Pode voltar, por favor, lá atrás. Exato. Não, bota aqui, atrás. Isso, aí. Ok. Tá bom, tá ótimo. O que nós assistimos aí, a partir daí? O que nós vemos é que o Paulo saiu de casa. O seu desafeto, o espírito que o obsedia, chama-se Otávio. É um desafeto, é um adversário de vidas anteriores. Tá? E a gente nota que ele sai de casa e observa bem, tá? O que ocorre em determinados momentos. Saiu do carro, olha bem para esse caminho. Olha bem para esse caminho. Olha para esse caminho. Até ele chegar lá. Assim, ele pegou 2 caminhos. Um era tão sombrio, o outro parecia um ambiente de rua, né? Isso é o simbolismo do filme mostrando os caminhos espirituais que a gente escolhe. Os caminhos de perturbação espiritual que estão interpenetrados do mundo físico, do mundo material, com o mundo espiritual. Quando ele chega, e ele tem 2 amigos encarnados, mas quem tem amigo assim não precisa de inimigo não, viu? Quem tem amigos assim não precisa de inimigo. Observa bem quais são os argumentos. Ele chegou, o obsessor também estava junto. Está aí o Otávio. O Otávio está no encalço dele. E vocês vão assistir. Esta cena, a seguir, é a cena em que Otávio, que era obsessor de Paulo, Otávio, aqui, ele também era vítima de obsessão. De quem? De outros espíritos mais ardilosos no mal do que ele próprio. Como ele tinha um objetivo, que era levar o Paulo a desencarnar
precocemente, porque o espírito não é bobo, ele sabe que ninguém vai morrer. Como ele não morreu, ninguém vai morrer. Fala assim, então por que ele está querendo levar o outro à morte? Porque quando a gente desencarna antes do tempo, a gente perde a oportunidade dessa reencarnação. Essa oportunidade hoje, aqui, é a melhor que nós temos. É a melhor oportunidade. Por isso que muitos espíritos às vezes sabem que às vezes a gente tem a função da paternidade, a função da maternidade. Às vezes vem com o compromisso de ter uma vida longa na Terra que a gente abrevia pelas nossas escolhas. Então ele cai numa rede de espíritos perturbadores. Porque se existe a hierarquia no amor e no bem, também existe a hierarquia nas trevas e no mal. E ele vai ter com um que pergunta assim, então o seu trabalho? E ele diz assim, está aqui a ficha. Eu dei conta que ele é impaciente, ele não reza e ele fica muito influenciável quando bebe. O que ele vai fazer? Vai tentá-lo conduzir a ficar embriagado, porque é mais fácil para eles atuarem. Veja bem que depois desse encontro, ele convoca outras entidades para acompanhar o Paulo. Vamos ver. De novo, tá? De novo. Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Todo mundo tem uma ficha dessa, ninguém se preocupa não. Eles sabem direitinho. Tá. E aí, ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí. Impaciente. Não tem o hábito da prece e fica muito influenciável quando bebe. Você vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, você não faz besteira dessa vez. Viu? Vai com ele. Vai com ele. É claro que cada um que aí está por um motivo variado. No mundo espiritual não há café, tasca, bar. Não há. Droga também não há. Não tem não. Olha, quem morre precisando, sentindo necessidade disso, como é que faz? Cola-se a quem está encarnado para curtir junto. Porque lá não tem não. Além de ter um técnico horrível. O papo começa. Eles estão conversando sobre futebol inicialmente. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. Impressionante, o cara não sabe. Realmente, ele consegue errar todos os gols na cara do gol. Perto dele. Olha a influência do bem aí. A mulher está em casa, angustiada com ele. Olha a influência do bem. Cadê o nosso anjo de guarda? Cadê os bons espíritos? Estão aí. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. O desafeto dele chegou. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja, eu contratei uns garotas de programa. Viu a proposta? Carnaval, 3 caixas de cerveja, garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar todo A patroa tá fora, a mulher tá fora, eu vou aproveitar. dentro. Ah, eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Não sei não, eu não sei se isso é muito a minha praia. Ele tá na dúvida. Começou. Viu? Olha quem aparece do lado e diz assim, começou. Olha só. Ah, Paulo, não começa, cara. Gente,
Essa passagem é a forma mais clara de nós exprimirmos a influência dos espíritos. O médium, ele veste o pensamento do espírito. Ele sopra uma palavra e ele veste a ideia por completo. Trouxa. Esse cara é um trouxa. Trouxa. Esse cara é um trouxa. Olha o que o médium vai abrir a boca para dizer. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo, Paulo? Tem tempo que eu não aproveito muito. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida. Ouviram? Agora, cadê o espírito? Cadê o espírito que estava ali? Saiu. Agora é ele. Ô, Paulo, você tem que aproveitar melhor a vida. Você tem que curtir. É ele. É ele. Vida, cara. Vamos lá, cara. Ele tá na dúvida. Vamos, Paulo, vamos! Olha o obsessor. Vamos. Vamos. Tá insistindo. Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Perceberam? Coleira. Coleira. E o médium abre a boca e diz: sabe qual é a real, Paulo? É que a tua mulher te colocou a coleira. Essa ideia é clara. Às vezes o médium está em transe, concentrado. A palavra que vem na sua mente é assim. Como é que o médium capta o pensamento do espírito? É assim. Às vezes ouve a voz da entidade. Às vezes capta-lhe o pensamento. Às vezes aparece escrito, que nem num quadro negro na frente, o médium lê. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro. Viram os argumentos? Você não é parceiro, você não é meu amigo, você não é colega, você não é meu irmão, você... Mas não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Viu? Só hoje. Isso aí, eu conheço. Só hoje. Olha a ação do bem. A mulher tá no telefone. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Viu? Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. A saideira é a última que se bebe antes de ir embora. Para quem não sabe. A saideira. Vamos tomar a saideira. É aquela última que a gente vai beber antes de ir embora. Tá bem? Antes de ir embora, tem uma rodada, é a última que você toma antes de ir embora. Perceberam? E é curioso que ele sofreu a influência e ele tomou a decisão. Tá? Vamos lá. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Muito bem, a gente vai ficar por aqui. Essa é a aflição, é o outro lado da aflição, né? Porque durante esse mês, semana que vem, o Marcelo vai falar em tentação, né? Tentação e influência espiritual. Depois a Alexandra vai nos falar sobre a ação da prece, tá bom? E depois, no final do mês, a gente vai falar meios de combater esse tipo de influência, tá bem? Obrigado, Sérgio. Vamos voltar aí. Isso. Ok. Tá. Não, eu abro aqui. Isso. Ok. Obrigado. Nós vimos, então, né, o filme. O filme maravilhoso. Nós estudamos com jovens. Nós estudamos com jovens. Fantástico. A observação de cada um deles. Gente, como é que se instala a obsessão? Como é que a obsessão se instala? Exploração dos pontos fracos de nossa personalidade. Definindo uma ideia fixa ou um desejo central. Aqui no filme foi utilizado a influenciação pelo álcool. Droga, jogo, sexolatria, qualquer outro vício social é igual. Ah, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho sexualidade desregrada,
se você é maledicente, se você é orgulhoso, é vaidoso, melindra-se com facilidade, ofende-se por tudo e por nada, o processo é igual. O processo é igual. Ideia fixa. Pessoa que às vezes começa com a ideia de que quer se matar. Qualquer dia eu me mato, porque eu me suicido, porque qualquer dia vocês não vão me ver aqui, porque eu qualquer hora eu ponho fim em tudo, porque... Ideia central. É um ponto fraco da nossa personalidade. Às vezes fomos suicidas em vidas anteriores, por isso que hoje carregamos o desalinho nesse campo. Às vezes fomos o responsável por suicídio de alguém em vida anterior. Aí a gente hoje carrega esse desalinho. É o desejo central, é a ideia fixa. Mania de que vai ficar pobre. Ah, porque eu posso não ter o que comer amanhã ou depois, eu posso não ter o que vestir, eu posso não ter onde morar. Aí com aquela fixação, eu começo a recolher tudo que é lixo. Vou para a lixeira, botaram esse balde fora, pode ser que me falta. Eu pego e recolho para casa. Botaram essa camisola fora, isso pode me fazer falta, ou amanhã eu posso ter frio. Pego naquela camisola e carrego para casa. E daqui a pouco eu estou vivendo dentro do lixo. Faço da minha casa uma lixeira humana. Obsessão. Pode ter sido uma criatura muito avara, que levou muita gente à miséria material. Hoje os obsessores lhe colocam a ideia de que ele vai ficar com medo de ficar pobre. Aonde nós sentirmos que temos a influência, é aí que os espíritos atuam. O que eles exploram em nós? Consciência de culpa e maturidade psíquica. O Paulo era imaturo. Ele poderia pensar, eu tenho uma esposa, ela está preocupada comigo, eu posso atender o telefone, ela pode estar doente, pode estar precisando de mim. Estou aqui com meus amigos. Peraí, né? Não sou de ferro. Não é assim? Vamos para o livro dos espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, para a gente poder fechar a ideia de obsessão. Tá? Que se vocês procurarem obsessão no livro dos médiuns, nesse capítulo, vocês vão observar, sobretudo, obsessão no exercício mediúnico. E a finalidade hoje da exposição aqui foi falar de obsessão no sentido geral. Então, da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Livro dos espíritos agora. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ponto. Prossegue. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que é que eles fazem isso? Resposta dos espíritos superiores. Para que sofrais como eles sofrem. É isso aí. Vou perseguir, Otávio perseguia Paulo, porque quer levar Paulo a sofrer como ele sofreu. E todo aquele que busca levar o sofrimento a alguém é uma pessoa infeliz. Independente da sua situação econômica, independente do seu nível cultural, independente do lugar da função que exerça, é uma criatura infeliz, porque não tem paz consigo mesmo. E aí Kardec volta a perguntar, e isso lhes diminui o sofrimento? Ou seja, fazer com que alguém sofra porque ele sofreu vai diminuir o sofrimento? Olha a resposta dos espíritos. Não, mas fazem-no por inveja. Daí que a inveja, você vê que é uma coisa que perdura além da morte. Tá? Por não poderem suportar que haja seres felizes. Toda vez que a gente sentir-se mal com o bem dos outros, devemos orar. Estamos numa faixa ruim. Todas as vezes que vemos alguém que está bem e a gente torce o nariz e sente inveja e fica incomodado porque o outro está bem, é sinal de que nós estamos mal. Nós não estamos bem. Porque nós deveríamos nos regozijarmos-nos, alegrarmos-nos com o bem do outro. Kardec pergunta de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior
a criatura e de estar afastada de Deus. E aí vem a pergunta, né? Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Deus podia, já é bom, já é misericordioso, mas ele podia evitar isso. Resposta dos espíritos. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Eu achei linda essa frase do Livro dos Espíritos. A nossa missão, a missão dos espíritos de luz, a missão dos nossos anjos de guarda, a missão dos espíritos elevados. Olha que resposta linda. Consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. E ele continua a resposta. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. E posso realmente até por aí deduzir que muito desses crimes que nós encontramos nas páginas primeiras dos nossos jornais, nas redes sociais, muitos crimes por aí têm a mão da influência espiritual negativa, que leva a criatura a um momento extremo até tomar a decisão infeliz. Mas aí os espíritos esclarecem, mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança, e aqui o sublinhado fui eu que sublinhei, e te deixa senhor dos teus atos. Influência, todos nós sofremos, mas a decisão final é nossa. Um pensamento negativo, um sentimento negativo, a gente pode e deve trabalhar para contrariá-lo. Quem pensa, porque qualquer dia eu me mato, porque o suicídio, valorize a vida. Agradeça a vida todos os dias. Faça-se sentir útil. Ajude a si, que naturalmente vai ajudar os outros também. O comentário de Allan Kardec sobre essa pergunta é assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. E para encerrarmos, nós trouxemos aqui essa reflexão. Eu acho que muitos de nós nos identificamos aqui com aqueles que sofrem a influência de espíritos inferiores. Tudo ok. Agora, o que eu peço é que vamos nos colocar no lugar dos obsessores. Vamos nos colocar no lugar deles. Por quê? A doutrina espírita ensina-nos que nós somos espíritos imortais. Não é essa a primeira nem a última vez que estamos na Terra. Já aqui estivemos, aqui voltaremos. Ora na Terra, ora no mundo espiritual. Ora na Terra, ora no mundo espiritual. E através da reencarnação, ora estamos aqui, ora estamos lá. E muitas das vezes, um obsessor, segundo os espíritos dizem, eles não nos cobram nada que nós não tenhamos em dívida. Se eles estão cobrando, pode ter certeza que diante das leis de Deus, nós devemos. Se não devemos nessa vida, devemos em vidas anteriores. Devemos em vidas passadas. Às vezes ficamos pensando que só temos obsessores de outras vidas. Não. Há uns anos atrás, uma senhora procurou a casa espírita e ela veio pedir ajuda. Falou, pelo amor de Deus, vocês me ajudam. Eu sei que espírito é aquele. Ela sabia. É a minha sogra.
Eu não colocava ela dentro de casa de jeito nenhum. Eu dizia, depois de casado, eu te separo do teu filho. E não aceitava ela de jeito nenhum. Não é que a infeliz morreu e foi lá para casa? Agora eu quero a ajuda de vocês para poder tirar ela de lá. Ela chegou, foi um atendimento fraterno. Gente, o obsessor era a sogra. Porque ela levou 30, 40, 50 anos da vida em antipatia com aquela alma e aquela alma com ela. Havia aquele prurido, aquela pouca tolerância que muitas das vezes nos caracteriza na vida. E o espírito se manifesta através do médium. Médium que não conhecia a história. E o espírito ainda dá uma gargalhada. Quá, 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 quá. Quero vê-la me tirar de lá agora. Não me deixava entrar. Eu não participava na Páscoa, no Natal, nos aniversários. Quero vê-la me tirar de lá. E com muito jeito, com muita conversa e com muita ajuda dos amigos espirituais, passado umas longas semanas, ela se afastou. Era de outra vida? É dessa vida. Quem é o obsessor? O obsessor é alguém a quem nós devemos. É um espírito em sofrimento? É, como nós. É um filho de Deus? É um filho de Deus. Porque Otávio é um infeliz. Nós posteriormente iremos conhecer o restante da história. É alguém criado para ser feliz? É. É alguém a quem nós devemos? É. Vamos nos colocar na condição de obsessores. Querem ver uma coisa? Quando nos ofendem, que é aquela coisa que a gente leva a eito mesmo, é mais fácil nós perdoarmos conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou é mais fácil nós alimentarmos aquela ferida que nos criaram? Possivelmente, talvez seja mais fácil nós alimentarmos aquela ferida moral. Então, se queremos uma vacina para as obsessões, para as perturbações espirituais, essa vacina é não alimentarmos ofensas, perseguições, animosidades, ainda aqui na Terra. Porque depois que a gente passar para o lado de lá, com muita oração, com muito pedido no centro espírita, com muita missa, com muito tudo, enquanto um dos corações, pelo menos, não se sensibilizar e aceitar, compreender e entender, ficará muito difícil. Pensemos que nós, após as outras reencarnações, quando eventualmente nos feriram e nos magoaram, será que a gente perdoou? Ou a gente continua perseguindo no além, fazendo aqui como Otávio fazia com Paulo? Muito provavelmente. Alguns de nós, quando estuda a doutrina espírita, até diz assim: eu devo ter sido um excelente obsessor. Porque eu tenho ideias, eu elaboro. Eu não quero uma vingancinha, eu quero uma coisa bem elaborada, coisa de filme. Quantos de nós ainda traz a cabecinha e o coração assim? E para encerrar, nós vamos fechar com essas palavras do nosso inesquecível Chico Xavier, quando nos diz que quem é perseguido muitas vezes ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem persegue não sai do lugar nunca. Emmanuel, em outro momento, também diz: se te propões a cooperar com Jesus na edificação da terra, perdoa a quem te ofende, a fim de que o mundo não aumente os problemas a resolver. Nós já temos tantas. Então, que nós possamos sair daqui hoje, acho que ficou muito claro para todos nós a definição de obsessão segundo Allan Kardec. São assim as leis que regem a vida.
O detalhe é o quê? É o nosso livre-arbítrio. O que faz diferença é o quê? São as nossas escolhas. E isso está nas nossas mãos. Isso está nas nossas mãos. Façamos o melhor. Façamos o melhor. Vamos orar então. Pedindo a Deus, nosso Pai, que é todo misericórdia, pedindo a Maria, mãe de todas as mães, nossa mãe da humanidade, o exemplo de doçura e de perdão, rogarmos a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, aquele que há mais de 2000 anos veio ao nosso coração nos pedir essencialmente amor. Amor para conosco, amor para com Deus, amor para com o próximo e até mesmo amor para aqueles que se colocam na condição de nossos desafetos, ou que se dizem nossos inimigos ou adversários. Queridos amigos espirituais, nossos benfeitores, nossa alegria, nossa sustentação espiritual, na noite de hoje, quando mergulhamos pela recordação belíssima de Allan Kardec acerca da obsessão, trazendo-nos à alma reflexões profundas acerca das nossas decisões, da nossa trajetória espiritual, daqueles corações que na terra ou no mundo espiritual eventualmente ainda possam sentir-se feridos ou lesados pelas nossas ações de hoje ou de ontem. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vencer as nossas imperfeições, a sermos, Senhor, melhores do que nós próprios. Ajuda-nos, Senhor, a afastar da nossa vida, do nosso caminho, os pensamentos, sentimentos e ações negativas que tanto nos inferiorizam. Ajuda-nos, Senhor, a cultivarmos as ações nobres e felizes, as renovações traduzidas em caridade, que nos transformarão em aprendizes do Teu Evangelho de amor. Na noite de hoje, deixa-nos orar pelos nossos e por todos aqueles que se encontram na condição de infelizes, sem terem esquecido, perdoado, ultrapassado aqueles que lhes devem. Oramos por eles. Oramos pelos seus amores no mundo espiritual. Muitas das vezes, pais, mães, seres de profundas ligações de outrora, que oram e aguardam, trabalhando afincadamente, a fim de que o arrependimento e a renovação lhes brote no imo da alma. Envolve-os, Senhor, onde quer que eles se encontrem, e permita-nos, doce amigo, que a Tua misericórdia nos conceda a oportunidade de oferecermos o bem e a luz para todos aqueles que um dia criamos espinhos, luto ou dor.
Permita-nos trabalhar na tua seara bendita, consciente das nossas limitações, mas inflamados pela proteção amorosa dos teus mensageiros de amor, que acompanham os nossos passos, permitindo-nos escolhas felizes na senda da luz. Guarda-nos, Senhor Jesus, sobre a tua proteção. Faze de nós, Senhor, instrumentos da tua paz. Fica conosco, querido amigo, abençoando-nos agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.